Boa noite, meus irmãos. É um imenso prazer, uma grande alegria estar de volta à Rádio e TV Fraternal para o aprendizado das lições do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar de um tema que interessa a todos nós e que faz parte das nossas preocupações. Castro Alves, meus irmãos, grande poeta baiano, em uma de suas obras, intitulada Vozes da África, inicia ali no seu poema um questionamento muito significativo. Ele começa assim: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Esta é uma pergunta que muitas vezes nos fazemos, principalmente nas horas difíceis da nossa vida. Quando a dor bate à nossa porta, quando a dificuldade nos alcança, quando o sofrimento nos atinge. Nós, muitas vezes, ficamos perdidos em nossa dor, em nossa dificuldade, e achamos que estamos esquecidos por Deus. Onde está Deus que não vê o que está acontecendo comigo? Onde está Deus que não vê o que está acontecendo ao redor do mundo? O tema é uma pergunta: onde está Deus, meus irmãos? Onde está Deus? É uma pergunta que todos nós nos fazemos. Para responder a esta pergunta, nós precisamos responder a uma outra, muito importante também, que está no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos a respeito da criação, a respeito do Criador. E ele pergunta: que é Deus? Os espíritos respondem prontamente: Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Meus irmãos, se a pergunta fosse quem é Deus, ela traria uma resposta personificando o Criador. O quem personifica, e Deus não é pessoa. Haroldo Dutra Dias, em uma de suas palestras, diz que Deus não é espírito nem matéria, porque senão ele se igualaria a nós, porque nós somos espírito e matéria. Então Deus não é espírito nem matéria. E o que ele é então, segundo os conceitos da doutrina espírita? Kardec recebeu a resposta: ele é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Ele é causa, não é efeito. Nós somos efeitos. Deus é a causa. Agora, para saber onde Deus está, ou como ele atua na sua criação, nós também temos que recorrer a dois elementos da filosofia, dois termos,
que são abordados na codificação também, no livro dos Espíritos, no Evangelho. Esses elementos são chamados de imanência e transcendência. A imanência consiste em estar num espaço, em ocupar um espaço. E a transcendência consiste em extrapolar esse espaço, em ir além, voar. Como é que Deus atua na sua criação? A filosofia espírita diz que Deus é imanente e transcendente. Sendo assim, ele está em tudo que ele criou, pela sua imanência. Ele está em tudo que ele criou. Toda obra de Deus tem a sua marca, tem o seu sinal. Agora, ele é o Criador, meus irmãos. Se assim fosse apenas, ele se igualaria a nós. Mas ele transcende tudo isso. E aí está a sua autonomia divina, autonomia de Criador. Ele está em tudo que ele criou, mas ele não é igual. Porque ele é a causa. Nós somos o efeito. Ele está em tudo que ele criou, mas ele transcende. Ele está acima de tudo que ele criou. Um grande pesquisador de nome Greg Braden, há 20 anos trabalha, estuda, pesquisa, com o objetivo de unir a espiritualidade com a ciência. Greg Braden é norte-americano, é geólogo, é físico e tem, assim, uma formação também voltada para a tecnologia. Há 20 anos ele pesquisa. E já escreveu várias obras. Entre elas, uma denominada O Código Divino. O Código Divino, não é o Código da Vinci, é o Código Divino, que é o resultado de pesquisas, não de inspiração, mas de pesquisas que ele fez. Com certeza, como ele se dedica com seriedade a este assunto, ele é inspirado, logicamente, né? Nós sabemos disso, que a espiritualidade atua onde existe seriedade e responsabilidade. Neste seu livro, Código Divino, ele apresenta o resultado de pesquisas feitas com relação à divindade. Ele disse o seguinte, que o nosso DNA é constituído de 4 elementos, né, principais: nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. Aí o que ele fez? Ele pegou esses 4 elementos e passou para as línguas antigas. Transcreveu o nome desses 4 elementos para as línguas antigas.
hebraico, aramaico, acho que aramaico é a mais antiga, né, que o hebraico. Então ele passou para a língua mais antiga. Daí, ele separou a inicial de cada elemento na língua mais antiga. A inicial do hidrogênio, a inicial do oxigênio, a inicial do nitrogênio, a inicial do carbono. Depois ele juntou todas as iniciais. Ele juntou todas as letras. E o resultado foi o nome de Deus na língua antiga. Foi isso que ele descobriu. O nome de Deus, o resultado da união das iniciais de cada elemento que forma o nosso DNA. A conclusão a que ele chegou é que Deus está em nós. A sua assinatura se faz presente em nós, já no nosso DNA. E é um resultado lógico e sensato. Porque se nós avaliarmos a posição de quem cria uma obra, nós vamos ver que a preocupação maior é se identificar através da obra, né? Todo autor deixa em sua obra a sua marca, a sua assinatura, não é assim que funciona? Deus, como nosso Criador, Ele, com certeza, deixou em cada obra que Ele criou a sua marca, a sua assinatura. E Greg Braden chegou a esta conclusão. Então, cientificamente, nós acabamos entendendo que Deus está no nosso DNA. Ele se faz presente em nós, já no nosso DNA, com a sua marca, com a sua assinatura. O próprio Cristo, meus irmãos, em várias passagens do Evangelho, fazia referência a essa nossa filiação com Deus. Quando ele disse em certa ocasião, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podereis fazer e ainda mais. Mostrando a cada um de nós que nós somos um potencial divino. Existe dentro de nós um Deus, não é? Que muitas vezes não é percebido por nós. Em outra ocasião, ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Não procureis em outra parte. Quer dizer, Deus reina dentro de nós. E na maioria das vezes, nós procuramos Deus, nós procuramos a divindade fora de nós, muito longe, muito distante. E o próprio Jesus mostra que Deus se faz presente dentro de nós, não é? Através da nossa herança divina. Deus é luz, nós somos herdeiros da luz. Por que nós não conseguimos administrar isso e encontrar essa presença divina dentro de nós?
Primeiro, porque nós buscamos longe de nós. E segundo, porque nós ainda não conseguimos manifestar esta luz ou fazer brilhar essa luz que existe dentro de nós. O Cristo disse aos seus discípulos e a todos nós que brilhe a vossa luz. Quer dizer, se não houvesse luz dentro de nós, ele não diria isso. Mas ele diz que brilhe a vossa luz. Nós somos filhos da luz, então nós somos herdeiros da luz. Então é mais do que certo de que Deus se faz presente dentro de nós. E a ciência está provando. O Greg Braden é um dos pesquisadores. Mas eu estava vendo um outro vídeo, né? Resultado de uma pesquisa da neurociência. Uma amiga me mandou, eu vi só uma vez, entendeu? Eu precisaria ver mais para falar com mais precisão. Mas o que eu entendi é isso. A neurociência está aí provando que existe um ponto no nosso cérebro, como se fosse assim, um ponto de ligação com o superior, com o elevado. Então diz que quando nós nos colocamos em prece, normalmente, quando a pessoa vai orar, quando a pessoa vai se conectar com o divino, ela toma uma posição, ela olha para cima, ela põe as mãos assim. Normalmente é essa posição, de olhar para cima. Esse olhar para cima ativa no nosso cérebro uma região que eles denominaram de o ponto de Deus. O ponto de Deus. Essa região, ela estabelece uma conexão com o alto. No momento em que a pessoa busca Deus, busca essa ligação com o superior. Então, a própria neurociência já está concluindo que dentro de nós, no nosso cérebro, há uma região denominada ponto de Deus. Greg Braden fala do DNA, a neurociência do ponto de Deus, não é? Isto vem comprovar, meus irmãos, que Deus está dentro de nós, sem sombra de dúvida. E as afirmações de Jesus reforçam tudo isso. Reforçam tudo isso. Mas por que nós sofremos tanto? Por que tanta dificuldade, não é? Por que tanta dor? Tanto desespero? Tanta aflição? O problema, meus irmãos, é que embora Deus esteja presente dentro de nós, nós ainda não conseguimos descobrir essa realidade. Não conseguimos descobrir, e sendo assim, nós não preparamos a nossa alma para essa conexão interior. Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós, não procureis em outra parte. O reino de Deus é reino de paz. Deus é amor, é o Criador, não é? Então, o seu reino é um estado de paz, né? De harmonia interior, de tranquilidade da alma. Então, para nós conseguirmos
sentir a presença de Deus dentro de nós, é preciso que nós extrapolemos a nossa vidinha corriqueira, a nossa vidinha diária, para nós podermos entrar em conexão com o mais alto, com o divino. Há uma passagem muito bonita do Evangelho que vem exemplificar isso aí. Jesus era muito amigo de Lázaro e das irmãs de Lázaro. Frequentemente, eles se fazia presente na casa de Lázaro, em Betânia. Porque na época dele era tudo mais difícil, não é? Não havia as facilidades que existem agora. As ruas não eram pavimentadas, não havia hotéis, não havia conforto para as pessoas se acomodarem. Então, quem caminhava muito como Jesus caminhava com seus discípulos, em determinado momento precisava se higienizar, descansar, se alimentar. E na época do mestre, as famílias já estavam acostumadas a receber esses viajantes. E a casa de Lázaro era um pouso de paz para Jesus, em Betânia. Então, frequentemente, ele ali, não é? Estava. E ele chegou. E as irmãs de Lázaro ficaram muito felizes com a sua chegada. Marta era anfitriã. Quando viu Jesus, correu para dentro para preparar acomodações, alimentos e tudo mais. Jesus começou a falar, meus irmãos, porque ele não perdia tempo. O Cristo não perdia tempo, o Cristo de Deus, não é? A sua missão era a missão de educar a humanidade, né? Grande mestre, grande educador. Então, ele procurava aproveitar o tempo para lançar a semente dos seus ensinamentos, e ali ele estava. E ele começou a falar. Ele começou a falar e Maria, irmã de Marta, ficou extasiada com o que ele dizia. Ficou a ouvir como se estivesse hipnotizada. O tempo passou. Marta começou a ficar irritada com aquela situação. Foi queixar-se ao mestre. Disse a ele: mestre, não é justo que eu sozinha me esfalfe nos serviços da casa, enquanto Maria fique aí, né? Aí Jesus aproveitou para dar uma belíssima lição para ela e para todos nós, dizendo: Marta, Marta, andas aflita e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte que nunca lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, meus irmãos, né? Olha, muitas pessoas acham que esta fala de Jesus desmerece o trabalho de Marta, porque alguém precisava fazer aquele trabalho, não é? Alguém precisaria fazer aquele trabalho. Mas a questão é outra. O Cristo quis mostrar para ela que há tempo para tudo na vida. Há tempo para tudo na vida. E que ela poderia ter ficado com Maria, ouvindo as lições de Jesus,
alimentando a sua alma daqueles ensinamentos tão profundos, e depois as duas iriam lá para dentro fazer aquilo que fosse necessário. Então, o que é que nós vemos aí? Duas posturas diferentes. Marta, preocupada com as coisas do dia a dia, com aquilo que faz parte da nossa vida. É a nossa sobrevivência, não é? Todos nós vivemos assim, não é? A preocupação com o dia a dia, comer, beber, dormir, e aquela agitação, aquela muvuca e tudo mais. É a imanência, não é? Isto é estar apenas na questão da imanência. É a prática, a preocupação com as coisas do dia a dia. Maria, meus irmãos, naquele momento em que ouvia os ensinamentos de Jesus, ela extrapolou tudo isso. Ela extrapolou toda essa coisa repetitiva que nós fazemos todos os dias. Ela deu uma pausa, não é? Para alimentar a sua alma, para fortalecer o seu espírito e buscar a conexão com o divino. Isso é transcendência. É transcendência. Então, para nós podermos sentir Deus dentro de nós, encontrá-lo dentro de nós, é preciso que nós extrapolemos a vida corriqueira de cada dia. É preciso que nós administremos o nosso tempo valorizando as oportunidades que Deus coloca à nossa frente de crescimento, de prática da sua lei maior, que é lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, não é? Essas atitudes, estes comportamentos que vão burilando a nossa alma, afinando, purificando os nossos sentimentos, as nossas emoções e assim, abrindo os canais da nossa comunicação com o divino, para nós podermos entender essa presença de Deus dentro de nós. Para encerrar, eu gostaria de lembrar uma passagem da vida de Dom Helder Câmara. Ele foi procurado por Dom Helder Câmara, meus irmãos. Ele foi cardeal arcebispo, né? Arcebispo de Olinda, né? Em Recife. Alma santificada. Alma santificada. Criatura elevada no seio da Igreja Católica, não é? O que mostra que Deus não se prende a rótulos, que Ele escolhe os instrumentos do seu amor em todos os contextos da vida. E Dom Helder Câmara era uma alma santificada. Ele foi procurado por uma de suas seguidoras, que não entendeu bem essa passagem de Marta e Maria, e que estava chateada com Jesus. Disse para Dom Helder:
Não gostei da atitude de Jesus. A fala dele desmereceu Marta. Alguém teria que fazer o que ela fez, não é? Aí Dom Helder, na sua bondade, na sua sabedoria, disse para ela: não, minha filha, Jesus jamais faria isso, desmerecer quem quer que seja. Ele quis mostrar para Marta, assim como para todos nós, que há tempo para tudo nessa vida e que nós precisamos ter sabedoria para administrar o nosso tempo de modo que Deus se faça presente, não é? Nesta busca, né? E aí ele disse assim: o que Jesus quis mostrar para ela é que nós precisamos viver aqui na terra, viver a nossa vida esforçando-nos para termos as mãos de Marta e o coração de Maria. Muito lindo, né? Eu acho divino isso. Precisamos esforçar-nos para ter as mãos de Marta e o coração de Maria. São dois elementos importantíssimos para o nosso crescimento espiritual, porque Marta representa esse trabalho prático, essa coisa do dia a dia, da imanência. Maria representa esse extrapolar, esse voar, que é a transcendência. Ninguém precisa ser Marta ou Maria, são dois extremos. São dois extremos. É preciso que haja a união. Para se encontrar Deus, então, nós precisamos levar a nossa vida de tal forma que haja dentro de nós este esforço, este empenho em entrar em conexão com o mais alto, através de tudo que seja bom e construtivo, através da oração, através das nossas atitudes, através do trabalho de construção no bem. É assim, meus irmãos, que a nossa alma vai se burilando a cada dia, vai se purificando a cada encarnação, até chegar àquele ponto a que Jesus chegou quando ele disse: eu e o Pai somos um. Total identificação com o Criador. Jesus já conhece a essência divina, porque ele já atingiu o ápice da evolução. Nós estamos a caminho, porque estamos em processo de aperfeiçoamento. Mas a cada esforço nosso em melhorarmos, em dar o melhor de nós, em buscarmos sair do dia a dia, através da construção de um mundo melhor, melhorando primeiro a nós mesmos, nós vamos nos aproximando de Deus, entendendo e sentindo a sua presença dentro de nós. E quando nos olharmos no espelho, meus irmãos, nós vamos constatar que ali está a obra mais perfeita da criação que se faz presente dentro de nós, através da conexão que nós fazemos, do esforço que desempenhamos para estar com Ele. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e que a cada dia nós nos esforcemos para ter a certeza de que não estamos sozinhos e que Ele, o Criador, está em nós
Não precisamos ir tão longe. Ele está dentro de nós. Agora, cantar. Bom, meus irmãos, terminada esta parte, agora nós vamos passar para uma outra, que é da parte musical. Vamos cantar uma música. Eu vou cantar uma música e nesse momento assim apropriado, nós vamos recorrer a São Francisco de Assis e rogar a ele que envolva a humanidade com o seu manto de amor e de paz. Então, escolhi a oração de São Francisco, que acho que está bem de acordo, né, com o momento que estamos vivendo. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz, meus irmãos, que o Mestre nos envolva com seu amor e com a sua bondade, que nós possamos nos fortalecer a cada dia na certeza de que Deus está em nós e que essa certeza nos fortaleça para superarmos todos os desafios que porventura aparecerem em nossa frente. Muita paz. Obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.